morte não o pôde deter. Jesus me ensinou-me a poder. Tudo que era velho passou, nova criatura eu sou. Uma nova vida me deu, no momento em que ele veio. A morte não o pôde deter. Jesus me ensinou-me a poder. Tudo que era velho passou, nova criatura eu sou. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu que vivo, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. Deus abençoe a todos nesse momento de culto, por meio da sua palavra, do perdão, da orientação da sua palavra. O primeiro hino que vamos cantar: preciosas são as horas na presença de Jesus.
fazemos invocação. Em nome de Deus Pai, que nos criou e nos mantém. Em nome de Deus Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, que na cruz e na ressurreição nos deu perdão e salvação. Em nome de Deus Espírito Santo, que por meio da palavra, do batismo, da Santa Ceia, nos dá e mantém a fé, e nos consola e santifica. Estamos aqui como teu povo, reunidos para receber a tua palavra, receber o fortalecimento na fé, receber o perdão dos pecados. Em teu nome, amém. Podemos nos sentar e, nos preparando para o momento de confissão dos nossos pecados, cantamos o próximo hino: Te confesso, ó Deus, os pecados meus. Queremos nos dirigir a Deus, reconhecendo e confessando o nosso pecado, e em arrependimento lhe pedimos perdão. Quero convidá-los para orar junto comigo. Ó Deus de toda a misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti, por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de teu Filho Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com teu Santo Espírito. Amém. Da parte do meu Senhor Jesus Cristo e em seu nome, entrego, anuncio, declaro a cada um de vocês o perdão de Deus em Cristo Jesus. Os teus pecados estão perdoados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Perdoados, nos alegramos e rendemos ao nosso Deus salmo de louvor. O salmo para este domingo é o salmo número 1. A leitura vamos fazer de forma responsiva. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer delas está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. E aqui a leitura do Salmo. Podemos nos sentar. Cantamos o próximo hino. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Leitura da epístola registrada na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 10 e 16 a 21, onde assim está registrado: de fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Por isso, gememos enquanto vivemos nessa casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial. E quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nessa barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queríamos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança
e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que, enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Por isso, daqui em diante não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nós termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. E aqui a leitura da epístola. Cantamos o próximo hino. Se aquela cruz falasse.
leitura do Evangelho registrado em Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Os que puderem ficar em pé, os convido. Palavra do Senhor que diz: Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus continuou: com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas, e os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. E aqui a leitura do Evangelho. Com as palavras do credo niceno, fazemos a confissão da nossa fé cristã em nosso Deus triuno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. E numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Podemos nos sentar? Próximo hino que vamos cantar: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado.
Deus, com seu Santo Espírito, nos acompanhe nesse momento de reflexão na sua palavra. Quero destacar no culto de hoje, principalmente o texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, que ouvimos hoje, e também do Salmo número 1. Lá no texto de Coríntios, o apóstolo Paulo usa uma comparação, falando que o nosso corpo é como uma barraca. Uma barraca caindo aos pedaços, assim, bem simplesinha. Não é aquelas barracas de acampamento, que ainda são meio sofisticadas, né? E assim, nesse corpo, nós sofremos e gememos enquanto vivemos neste mundo. Mas, como diz, e foi ouvido hoje no Evangelho de Marcos, fazemos parte deste reino de Deus, pois fomos chamados pela palavra para estarmos conectados com Cristo por meio da fé, e assim temos a esperança e aguardamos ansiosos a vida eterna. Aí o apóstolo Paulo usa o contraste aqui, dizendo que nesse momento então da eternidade, inclusive da ressurreição dos mortos, no último dia, quando Deus vai julgar todas as coisas, quando Cristo vai julgar os vivos e os mortos, então teremos um up, né? Teremos uma casa melhor. Vamos sair da barraquinha e ter uma casa melhor, muito melhor. Dá uma boa de uma melhorada. De 1000%, enfim. Onde teremos o corpo perfeito, onde não haverá mais dor, não vamos mais gemer com os sofrimentos que aqui temos. Mas ainda estamos aqui, ainda vivemos nesse mundo, estamos nele. E ainda neste mundo, fazendo parte do reino da glória, do reino de Deus, este reino que Deus preparou em Cristo Jesus, Ele habita em nós e nos transforma, nos dá uma nova vida. Outra coisa que chama atenção neste texto, 2 Coríntios, quando nós lemos no versículo 10, que vai haver um julgamento, onde haverá um momento então que teremos que comparecer diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E aqui causa uma certa estranheza esse texto, que diz que nós vamos ser julgados com base naquilo que vivemos e fizemos de bem e de mal. Eu, pensando na pessoa mais correta, a melhor pessoa que talvez conhecemos, não vai sobrar ninguém nesse julgamento, sendo que nós temos que comparecer diante de Deus e quando formos julgados, perfeitos, sede santos como Deus é. E isso não é 99,9%, é 100%. Só que a gente não pode ler esse texto só um versículo isolado, nós temos que ler ele dentro do texto todo. E aí quando a gente lê todo o texto, a gente vai ver, por exemplo, no versículo 16, que diz que esse julgamento não é feito com base nas regras humanas, é feito com base nas regras de Deus. Não é conforme o nosso julgamento. Inclusive eu fico pensando, se nós fôssemos o juiz e teríamos que julgar corretamente, provavelmente nós não teríamos tanta compaixão como Deus tem.
E talvez nós seríamos muito mais duros e colocaríamos quase todo mundo no inferno por causa das suas ações. Talvez os mais chegados e queridos nós daríamos uma chance para eles. Mas o julgamento é feito por Deus. O seu justo julgamento é baseado em Jesus, é baseado na misericórdia, é baseada no amor. E aí diz então lá no versículo 19, 2 Coríntios, e aí o apóstolo Paulo também está falando da mensagem que é anunciada para que o reino de Deus continue crescendo, mesmo que seja uma pequeno grãozinho de mostarda, ele se torna enorme. E é o reino de Deus que ele gerencia, e ele faz esse gerenciamento através do evangelho, do anunciar da sua palavra. Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. Por meio de Cristo, ele está fazendo com que eles sejam amigos de Deus. Ou seja, essa misericórdia de Deus revelada em Cristo, Cristo que recebeu a punição, o castigo, levou a culpa lá na cruz. É isso que ele diz. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados. E assim é o julgamento de Deus. Pelos pecados que Cristo carregou na cruz, Ele nos colocou dentro do reino de Deus, nos perdoou, nos absolveu e nos dá a salvação. Ou seja, aquilo que fazemos de bem ou de mal é relevante, é importante, pois a palavra de Deus nos indica isso. Os mandamentos de Deus nos indicam isso, mas eles não são a balança na hora do julgamento. O julgamento que Deus faz é por meio daquilo que Cristo fez, por ti e por mim, e em nosso lugar, dando a sua vida na cruz, e assim nos dando a salvação. Mas ainda vivendo nessa barraca, ou nesse corpo, nessa nova casa que temos por meio do perdão, da restauração que Deus faz em Cristo, nós não somos mais as mesmas criaturas, porque Deus nos transforma. E no versículo 17, lá de 2 Coríntios, diz isso: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que aquilo que fazemos de bom, seguindo os mandamentos de Deus, é uma ação da transformação que Cristo causou em nossa vida. Deixamos de lado, nos esforçamos para isso, mesmo sabendo que não é o bem que fazemos que nos levará para o céu, mas queremos fazer o bem porque esse Cristo que nos perdoa, nos salva, nos ama e está conosco, Ele nos dá uma nova vida, uma vida transformada, uma nova criatura, que agora sim vive com amor a Deus e amor ao próximo, fazendo bem, praticando isso em sua vida diária. Mas isso é resultado da ação de Deus, a ação transformadora de Deus em nossa vida por meio de Jesus Cristo. E assim, gosto dessa imagem, né? Isso aí, quem gosta de biologia, quem estudou na escola a ciência lá, né? Matéria de ciência, a borboleta, né? Um dia coloca lá um ovinho, ela vira uma larva, depois forma um casulo
e aí ela se transforma, né? De uma larva até bem feinha, numa linda borboleta. Assim, o Evangelho, o perdão de Cristo nos tira da barraca, né? E nos torna uma nova criatura, uma casa que foi construída não por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. E isto, vejam que interessante, não é apenas na eternidade que aguardamos. O apóstolo Paulo diz, tanto lá quanto aqui. Já podemos, assim como tem um aperitivo antes de ser servido o churrasco, e ele já é delicioso, mas ainda não é o churrasco. Aqui em nossa vida nós vivemos já o gostinho, pela fé em Cristo, daquilo que vai ser lá no céu, pela alegria do perdão, da salvação que temos, da consolação que Deus nos dá, essa vida transformada, é uma nova vida. Isso já podemos aqui viver na prática, enquanto aguardamos um dia irmos definitivamente para o céu, onde será perfeito. Lá no Salmo número 1, até coloquei essa imagem lá nos grupos do Face, do Instagram e também lá do WhatsApp, né, nos grupos do WhatsApp, com essa comparação, né, entre a árvore e a palha. Quando eu coloquei, eu até disse para minha esposa, para a Kátia, né, eu disse, tem um enigma, não sei se todos vão entender, talvez vão ter que ler todo o Salmo, da diferença que há entre esta árvore e a palha. E quem leu o Salmo, ele é muito claro, bem objetivo, né? A árvore que cresce na beira de um riacho, ela está bem enraizada, tem nutrientes da terra, tem a água ali porque está do lado do riacho, e por causa disso ela sempre dá frutas na hora certa, o tempo todo as folhas não murcham, e ela está ali viva, bem enraizada, bem firme. E aí o salmista diz assim: estes são felizes. As árvores, no caso aqui, representam aqueles que são filhos de Deus, estão no reino de Deus, pela graça em Cristo Jesus. Eles não se deixam levar pelos conselhos das pessoas más. E pensem bem, como tem ao nosso redor influências que inclusive querem nos afastar de Deus. Felizes são aqueles que não seguem os exemplos dos que não querem saber de Deus. Às vezes a gente até olha assim por cima da cerca, a grama do vizinho é mais verde, ou os outros estão fazendo, por que eu não posso fazer? Mesmo que aquilo esteja completamente na contramão daquilo que a palavra de Deus diz. Às vezes é mais sutil, às vezes é mais gritante. Às vezes a gente quer ser que nem a Maria vai com as outras. Em vez de permanecer naquilo que a palavra de Deus ensina. Felizes são aqueles que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Eu duvido que na vida cristã de vocês nunca ouviram insinuações ou piadinhas, porque são cristãos, porque vão na igreja. Às vezes a gente até vira deboche ou piada, e às vezes a gente se deixa influenciar por esse tipo de comentário. Então, não sejam assim. E aí vem da onde vem a força da árvore, ou daqueles que são do reino de Deus, daqueles que são o povo de Deus, vem da palavra de Deus.
O prazer deles está na lei do Senhor. Aqui essa referência da lei do Senhor é a Bíblia. É o Antigo Testamento que eles tinham lá. A palavra na qual eles meditavam dia e noite. Às vezes a gente fica com preguiça de, durante 1 hora, ir no culto e meditar na palavra de Deus. Ou fazer uns 5 minutos com Jesus. Ou ler uns 5 minutos, 10 minutos a Bíblia. Meditar dia e noite. Talvez não seja apenas ler a Bíblia, vir ao culto, mas seja viver esta palavra 24 horas, dia e noite na sua vida. Uma nova criatura transformada por Deus, que não vive mais conforme o seu próprio querer, mas com a ação do Espírito Santo, pela fé em Cristo, orientado pela palavra, pelos mandamentos. O Salmo então ainda diz assim: o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Esses são as árvores que fazem então parte do reino de Deus. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, as suas folhas não murcham. Assim, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O fim é feliz sempre. E o contraste da palha, né? E a palha a gente sabe, né? Ela está morta. Não tem vida nela. Ela não recebe nutrientes ou força de nenhum lugar. E assim, para onde o vento vai, ela vai. Ela não tem firmeza. Houve uns conselhos aqui, vê os exemplos ali e vai indo, né? Em vez de permanecer na lei, na palavra do Senhor. E vejam só, essa palha, infelizmente, ela pode ser queimada, facilmente queimada. O salmista diz, no dia do juízo, e aí lembrando inclusive o texto lá de 2 Coríntios que ouvimos hoje, que haverá um julgamento. Então, no dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. O fim dos maus é a desgraça e a morte. Os maus, eles são como a palha que o vento leva, sem rumo, estão perdidos. É muito triste isso. Por isso que a palavra deve ser anunciada e vivida. O reino de Deus, que vocês ouviram na leitura do Evangelho, como uma semente que é jogada, e a pessoa que botou ali a semente vai para casa dormir. É Deus que faz ela crescer, germinar, produzir. É Deus que sustenta, mantém por sua palavra, pelo batismo, pela Santa Ceia, o seu reino, para nos levar um dia deste reino de Deus neste mundo, para o reino da glória. O hino que nós cantamos hoje, no finzinho ele diz assim: quando afinal em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão. Não vai ser uma barraca, vai ser uma mansão. Lindo, bonito. Eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Cantarei eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém.
Na oração, como de costume, vamos incluir os aniversariantes da congregação de São Lucas. No dia 8, a Carla Gartner. No dia 9, Joyce Webler e Magni Hospicio. No dia 10, Adalberto Schlosser e Jason Heck. No dia 11, Arthur Witt Schwarzhaupt da Silva e Paulo Ricardo Ren. No dia 12, Thaís Nunes Monteiro. E hoje, dia 13, Antônio Viana Aleixo. Também queremos incluir em oração alguns pedidos que nos foram solicitados. A Beth, né, a faxineira aqui que trabalha na congregação, ela pediu por oração por uma amiga muito querida. O nome dela é Ingrid, que está com problemas e dificuldades de saúde. Também a dona Inel, né, nos pediu a oração pela irmã, a dona Norma, que já está em casa, né, está se recuperando, mas é bem delicada a situação de saúde dela, né? Ela andou tendo umas quedas e algumas fraturas, né? Não sei se mais alguém tem algum pedido de oração para incluir. Então, convido-os a ficar em pé. Falamos com Deus em oração. Ó Pai Celestial, louvado seja o Teu nome, e com gratidão reconhecemos todas as Tuas ações em nossa vida. Algumas nós não compreendemos e até ficamos, de certa forma, intrigados, mas como Teus filhos queremos sempre, com esperança e fé, confiar em Ti e nas Tuas promessas. Nos dá essa certeza, fortalece a nossa fé, tire todas as dúvidas e que o Senhor sempre conduza a nossa vida. Possamos entregar inteiramente o nosso ser, o nosso viver em Tuas mãos. Faze com que sejamos servos fiéis e vivamos nesta vida que Cristo nos deu, essa vida transformada. Querido Deus, louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor nos dá para a vida e o sustento, a proteção, a saúde, a família, os amigos, e principalmente pelo Teu Filho Jesus, pelo perdão dos pecados, pela salvação, por estar conosco em todos os momentos da nossa vida, principalmente nos momentos mais complicados e difíceis. Pai Celestial, nós Te agradecemos pelos aniversariantes desta última semana. Abençoe ricamente a cada um. Também pedimos em favor de todos os que estão enfermos, hospitalizados, se recuperando de alguma enfermidade. Te pedimos para que dê a recuperação da saúde a cada um. Principalmente lembramos aqui da Ingrid e da dona Norma. Abençoa esses Teus filhos e lhes restaure a saúde. Consola todos os enlutados e os que sofrem por causa da depressão, por causa da ansiedade ou outras preocupações. Também mantém unidos as famílias e abençoe a todos os lares. Que a mensagem do Evangelho continue sendo pregada em todo o mundo, também aqui em nosso meio, e que a congregação São Lucas, como também todos os seus membros, possam viver e anunciar este Evangelho com palavras e ações. Abençoa cada um que é membro da congregação São Lucas, São João e Cristo para todos, e que assim possam sempre viver em Cristo Jesus. Pai bondoso e amado, nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador,
que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podemos sentar?